Começando aqui mais um estudo sobre o Livro dos Médiuns. Capítulo 26, perguntas que se podem fazer. Perguntas sobre questões morais e materiais. Nós estamos no item número 291. E nesse item, nós já tínhamos começado as duas primeiras questões. Nós falaremos aqui só para fazer uma recapitulação. Perguntas sobre questões morais e materiais. A gente vem conversando durante esses últimos encontros do Livro dos Médiuns sobre tudo aquilo que nós podemos conversar com os espíritos. Pode parecer algo desnecessário, mas é de grande importância, porque Kardec nos orienta sobre as evocações. E isso instiga, sem dúvida nenhuma, a nossa curiosidade sobre essas comunicações com o mundo espiritual. Entretanto, mais do que simplesmente fazermos as evocações, é necessário nós entendermos o que nós vamos conversar com os espíritos para que essa relação seja uma relação segura. Kardec não vai simplesmente dizer, olha, a gente vai chamar os espíritos e tem que conversar isso, isso, isso. Não é simplesmente o assunto que vai ser tratado, mas qual é a consequência desse assunto. Se é um assunto sério, nós teremos a companhia de espíritos sérios. Se são futilidades, assuntos banais, nós teremos, consequentemente, a presença de espíritos que se divertem, ou que vão se entreter às nossas custas em virtude das nossas intenções e do objetivo dessas encarnações. Nós estamos aqui, professor, no capítulo 26, item 291 do Livro dos Médiuns. Dá uma chegadinha lá que facinho de encontrar. Então a primeira coisa que Kardec pergunta no item 17, podemos pedir conselhos aos espíritos? Naturalmente nós já falamos sobre vários temas, nesse capítulo, que trata, por exemplo, perguntas que são agradáveis ou desagradáveis, foi com Deus Souza, perguntas sobre o futuro, perguntas sobre existências passadas e futuras, e sobre interesses morais e materiais, que é esse que a gente está tratando agora. Então, podemos pedir conselhos aos espíritos? A resposta, sim, não há dúvida. Os espíritos bons jamais se recusam a ajudar os que os invocam cheio de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Por que assuntos da alma? Porque muitas vezes são assuntos relacionados à matéria. Falando sobre propriedades, falando sobre dinheiro, falando sobre emprego, tudo aquilo que relaciona com o mundo material, os espíritos mais elevados nos aconselham quando se trata de aflições da alma, e não necessariamente a satisfação das nossas ambições, satisfação dos nossos caprichos. Por isso, então, quando se trata de assuntos da alma, mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. Essas trevas se relacionam exatamente se relacionam a essas sombras que o mundo cria para nós em virtude das nossas ambições, dos nossos prazeres e tudo mais. Então, os espíritos superiores se preocupam em nos ajudar quando pedido é com sinceridade. 18. Os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular? Isso porque muitas vezes as evocações têm o objetivo de trazer instruções de ordem geral. Então nós fazemos perguntas sobre a evolução da humanidade, sobre uma questão filosófica, mas e se eu tiver um problema particular e precisar de orientação? Os espíritos podem me ajudar? A resposta, algumas vezes conforme o caso. Depende também dos espíritos interpelados. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, os que mais se ligam às pessoas e se interessam pelo que lhes concerne. O espírito familiar é o amigo, o confidente de vossos mais secretos pensamentos. Mas, frequentemente, o cansais com perguntas tão estúpidas que ele se afasta. Por outro lado, seria absurdo interpelar sobre problemas íntimos a espíritos estranhos, da mesma maneira que propô-los ao primeiro indivíduo que encontrasse pela frente.
é bom não esquecer que a banalidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Necessário também considerar as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo os motivos de simpatia que o ligam à pessoa. O espírito familiar de um homem mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas ele se afasta e cede o lugar a um espírito melhor se o homem melhora. Semelhante atrai semelhante. Então, nesse caso, a gente lembra sempre que não são raras as reuniões em que os espíritos se colocam à disposição para nos ajudarem com conselhos. Como nós conversamos no nosso último estudo, nós falamos, por exemplo, do Centro Espírita Leon Denis, que tem esse serviço de atendimento particular, feito, por exemplo, através de e-mails. Nós temos outros grupos, sejam eles espíritas, sejam eles umbandistas, por exemplo, que colocam à disposição médiums para que os espíritos se sirvam para orientar particularmente as pessoas dentro de suas aflições. E são espíritos que vêm de boa vontade, espíritos que trazem bastante conhecimento a respeito das aflições humanas e procuram sempre, com muita paciência, com muita tolerância, com muito amor principalmente, trazerem conselhos, ainda que sejam conselhos de ordem geral. Uma pessoa dizendo que tem um conflito de relacionamento não significa que o espírito vai falar das particularidades, da intimidade do casal, mas ele vai falar sobre aquilo que é necessário para que um casal conviva de um modo equilibrado. Se alguém chega, por exemplo, fazendo uma pergunta sobre o desemprego, o espírito não vai dizer especificamente sobre aquilo que o indivíduo vive ou aquilo que causou o seu desemprego, mas vai falar para ele sobre tudo aquilo que ele precisa para que ele possa se reorganizar, se preparar para conseguir um emprego, que seria um conselho que seria dado a qualquer outra pessoa que passasse pelo mesmo problema. Por isso, a gente lembra sempre que quanto mais íntimo o espírito é, ou seja, se é um espírito familiar, um espírito amigo, que acompanha o dia a dia daquela pessoa, daquela família, ele tem muito mais conhecimento para falar sobre os detalhes. Então, nesse caso, o atendimento sai mais personalizado. No caso de orientações que são feitas por espíritos amigos, mas que são estranhos àquela necessidade, aí então os espíritos trazem conhecimento, trazem informações de ordem geral. Já acontece, por exemplo, que é o caso do Leon Denis, eu estou citando porque é um exemplo que se encaixa bem aquilo que a gente vem trazendo para cá. Todas as pessoas que enviam solicitações de orientações ao grupo mediúnico, ou seja, ao grupo, na verdade, a equipe espiritual do centro, para poder receber alguma resposta ou alguma orientação, os espíritos pedem que sejam colocados nomes, idade, endereço. Algumas vezes a resposta vem na hora, quando é uma situação em que uma orientação geral possa ajudar, mas no caso de um aprofundamento, de uma investigação mais específica, a resposta demora alguns dias para voltar. É aí então que os espíritos vão até o local, observam e estudam o caso e depois trazem um detalhe particular. Como, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, das pessoas perguntarem sobre processos obsessivos que acontecem em suas casas. De onde os espíritos se encontram, no centro espírita, fazendo ali aquela pesquisa, nem sempre podem dar uma resposta imediata para saber se a causa de determinado problema é uma obsessão. E aí então eles demoram alguns dias, vão até o local, fazem uma investigação, depois voltam e trazem um conselho dizendo que sim ou que não. Então, dessa forma a gente percebe que os espíritos têm essa preocupação quando eles se colocam à disposição para ajudar, naturalmente eles tentam fazê-lo da melhor forma. O Fernando colocou ali em cima, e como ampliar esse assunto dependendo das respostas obtidas, para ficar sem dúvidas e passar adiante? Não entendi sua colocação, Fernando. Me explica um pouco melhor, por favor. Enquanto isso, o Hermes colocou, uma vez, próximo de fazer uma prova, perguntei a um espírito se eu passaria no exame. A resposta: se estudar bem, você passa. Não estudei bem, né? Pois é. A gente vê como é, né, Hermes? Porque muitas vezes a gente vai em busca de profecias.
sendo que, na verdade, os espíritos são objetivos naquilo que é óbvio para nós. Então, se nós queremos uma conquista, a orientação vem exatamente em torno dessa conquista, dos esforços, do merecimento e tudo mais, e não fazerem profecias. Porque se fosse um espírito leviano, ele poderia dizer: fique tranquilo que a gente vai cuidar do seu caso. E aí então você não estuda, você fica despreocupado, já que a profecia já foi enviada, e aí então é o que acontece quando não se prepara adequadamente. E muitas vezes chega a isso. No atendimento fraterno nós recebemos orientações de pessoas que querem prestar concurso e elas querem saber se serão bem-sucedidas. E a resposta obviamente é essa: se você se dedicar mais do que você tem se dedicado, com certeza você vai conseguir alcançar o objetivo, né? No item 19, que é agora o que a gente vai entrar, os espíritos familiares podem ajudar nos interesses materiais por meio de revelações. Aí a gente já entra num campo interessante, porque nós vemos isso muito na mídia, né? Porque já que nós não temos acesso àquilo que acontece nas reuniões particulares, nos centros espíritas, já que isso é privativo, né? Respeitando a privacidade dos consulentes, nós temos nos filmes, nas novelas, nas séries, em que um espírito se manifesta quando alguém faz uma pergunta. Normalmente essas situações acontecem quando o tema é cômico. Uma novela que traz um tom bem humorado, nós temos aqueles médiums bem caricaturados, né, que usam aquelas roupas fantasiosas, aqueles cenários exóticos, né? E uma pessoa vai fazer uma pergunta, então, e aí o espírito, através desse médium, traz uma revelação sobre um tesouro escondido, sobre uma herança, sobre alguma coisa guardada em algum lugar, sobre o número de loteria. Então nós vemos isso muito na mídia. Então a pergunta é: isso é verídico? Isso é um fato? Ou isso simplesmente faz parte de uma ficção para poder ilustrar um pouco, né, aquele ambiente? E aí então, os espíritos familiares podem ajudar nos interesses materiais por meio de revelações? A resposta: podem. E o fazem algumas vezes segundo as circunstâncias. Mas os espíritos bons jamais se prestam a servir a cupidez, que é a nossa ambição. Os maus fazem brilhar 1000 miragens aos vossos olhos para vos excitar e mistificar, levando-vos à decepção. Sabei também que se a vossa prova é sofrer esta ou aquela vicissitude, os espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-la com resignação, às vezes amenizá-la, mas no interesse do vosso próprio futuro não podem afastá-la. É assim que um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Nesse caso das revelações, aqui há uma afirmativa dos espíritos a respeito das respostas que eles podem dar, e um pouco mais abaixo fala que os espíritos não se interessariam por essas questões materiais. Então, à primeira vista, parece que há uma incoerência entre as duas respostas, que é a resposta número 19 e a resposta número 20. A gente vai chegar até as duas, depois a gente fala um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. A respeito dessa questão em que os espíritos podem nos dar essa revelação, Kardec faz uma observação aqui para nós. Ele diz assim: nossos espíritos protetores podem, em algumas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem entretanto nos levarem a ele. Do contrário, perderíamos toda a iniciativa e nada mais faríamos sem recorrer a eles, e isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem sempre necessidade de adquirir experiências à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, entregam-nos as nossas próprias forças, como um instrutor hábil faz com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixam, assim, todo o mérito do bem, como toda a responsabilidade pelas más escolhas. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e não compreender a sua missão, interrogá-los a todo instante sobre as questões mais corriqueiras, como fazem certos médiuns. Aqui a gente para um pouquinho. Nós temos pessoas que para cada decisão precisam de uma orientação dos espíritos. Sejam espíritas, em reuniões espíritas, ou não.
O que interessa para eles é sempre perguntar: eu estou no caminho certo? Eu posso fazer isso? Se eu fizer aquilo vai dar certo? E os espíritos pacientemente respondem. Se a reunião é séria, encontramos ali espíritos benevolentes, pacientes, generosos. Se a reunião é fútil, encontramos sempre os espíritos que trazem os conselhos muitas vezes para provocar muito mais perturbação do que trazer uma solução ou trazer ali um aconselhamento que possa fortalecer a pessoa. Então, por isso, nós vemos aqui que essa dependência ela é extremamente nociva. Da mesma forma que nós temos uma pessoa que é dependente de um terapeuta, que para qualquer coisa que tem que fazer, pega o telefone e liga, pessoas que se ligam a cartomantes, pessoas que se ligam a astrólogos e tudo mais, sempre criam essa dependência, uma dependência psíquica. E essa dependência, como foi colocado pelos espíritos lá em cima, tira toda a iniciativa do espírito. Muitas vezes nós não temos contato com pessoas assim, mas existe isso com muito mais frequência do que nós imaginamos. Quantas e quantas vezes pessoas recorrem a esses oráculos, a esses espíritos, para simplesmente tomarem uma decisão sobre questões corriqueiras do dia a dia. Então, é fundamental essa responsabilidade na comunicação, para que, da mesma forma que nós fazemos uma pergunta com seriedade, venha uma resposta também com seriedade. Há os que por um sim ou um não, tomam um lápis e pedem conselhos para as mais simples decisões. Essa mania revela estreiteza de ideia e ao mesmo tempo a presunção de ter sempre um espírito serviçal às ordens, sem nada mais fazer do que se ocupar de nós e de nossos pequeninos interesses. Além disso, equivale a aniquilar o seu próprio julgamento e reduzir-se a um papel passivo, sem nenhum proveito no presente e com prejuízo certo para o progresso futuro. Se há infantilidade em interrogar os espíritos sobre questões fúteis, também é infantil, da parte dos espíritos, ocuparem-se espontaneamente do que podemos chamar de rotina caseira. Esses espíritos podem ser bons, mas seguramente estão ainda muito terrenos. Questão número 20. Que é o que a gente comentou agora há pouco. Se uma pessoa deixa, ao morrer, seus negócios embrulhados, podem-se pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode-se ainda interrogá-los sobre os haveres reais que deixou, caso não se saiba o total e seja isso do interesse da justiça? Ou seja, no caso de pessoas que trazem um patrimônio, que têm negócios a resolver, e aí então essa pessoa desencarna, nós fazemos então uma evocação para perguntar para esse espírito o que ele fez com o patrimônio que ele tinha. Aonde está o testamento, aonde está o documento, o que mais ele deixou guardado que ninguém sabe. Esse tipo de pergunta é legítimo? Esse tipo de pergunta é seguro de se fazer? A resposta: esqueceis que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Julgais então que o espírito, feliz com sua liberdade, virá de boa vontade retornar à cadeia e ocupar-se das coisas que não mais lhe concernem, para satisfazer a ambição dos herdeiros, talvez contentes com sua morte, da qual esperam tirar proveito? Falais de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É o começo das punições que Deus reserva para a sua avidez dos bens terrenos. Além disso, os embaraços deixados às vezes pela morte de uma pessoa fazem parte das provas da vida e nenhum espírito tem o poder de afastá-los, pois pertencem aos decretos de Deus. Observação de Kardec. Essa resposta desapontará certamente os que imaginam que os espíritos nada têm de melhor a fazer do que servir-nos de auxiliadores clarividentes para guiar-nos, não em direção ao céu, mas na própria terra. Outra consideração vem apoiar essa resposta. Se um espírito deixou em vida os seus negócios atrapalhados por desleixo, não é verossímil que depois de sua morte tome mais cuidado, pois deve sentir-se feliz de estar livre das preocupações que lhe causavam. Aliás, por menos elevado que seja, lhes dará menos importância como espírito do que como homem.
quanto aos haveres não sabidos que possa ter deixado, não há nenhuma razão para se interessar por herdeiros ávidos, que provavelmente nem pensariam neles se não esperassem algum lucro. E se ainda estiver imbuído de paixões humanas, poderá mesmo sentir um prazer malicioso com o seu desapontamento. Se no interesse da justiça e das pessoas que estima, um espírito julgar útil fazer dessas revelações, as fará espontaneamente, sem necessidade de que o interessado seja médium ou recorra a um médium. Ele o levará ao conhecimento do assunto por meio de circunstâncias inesperadas, mas nunca em virtude de pedidos que lhe façam, pois os pedidos não podem mudar a natureza das provas que se tem de sofrer. Seriam antes capazes de agravá-las, pois quase sempre revelam a ambição e demonstram ao espírito que só se pensa nele por interesse. Bom, aqui então nessas duas perguntas, que trazem para nós uma ideia, né, que pode parecer uma incoerência, sendo que lá em cima eles podem fazer revelações, aqui embaixo dizendo que eles não fazem. Um detalhe interessante que nós devemos observar, tanto no estudo do Livro dos Médiuns, como no estudo do Livro dos Espíritos, é que muitas respostas têm como referência os espíritos mais elevados, e não os espíritos apegados à matéria. Os espíritos elevados, naturalmente, conforme foi colocado na resposta, está aqui na resposta número 20. Esqueceis que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Julgais então que o espírito, feliz com sua liberdade, virá de boa vontade, retornar à cadeia e ocupar-se de coisas que não mais lhe concernem, para satisfazer a ambição dos herdeiros, talvez contentes com sua morte, da qual esperam tirar proveito? Essa frase aqui mostra claramente que é aquele espírito que desencarnou, se desapegou completamente do seu patrimônio terreno, das suas preocupações. Mas nós nos esquecemos que uma boa parte dos espíritos que desencarnam preocupados com aquilo que conquistou. Principalmente se tem ali aquela ideia de que só o que vale é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu conquistei, é aquilo que eu comprei. E que muitas vezes os meus herdeiros não têm direito de se desfazer daquilo que é meu. Então eu quero ficar por perto para cuidar. E isso para o espírito é desesperador, porque ele quer manter aquilo que lhe pertence, mas os herdeiros querem simplesmente repartir e muitas vezes até se desfazer de um modo completamente indiferente com o valor que o espírito dá àquilo que é seu. Por isso então, quando fala que esqueceis que a morte é uma libertação das preocupações terrenas, isso naturalmente é falado para os espíritos que já alcançaram essa elevação. Do contrário, nós continuaremos mantendo ainda aquele pensamento de que eu desencarno querendo levar aquilo que é meu. Daí nós temos aquelas clássicas frases, né? Que caixão não tem gaveta, que nunca vimos cortejo fúnebre com caminhão de mudança atrás, e outras brincadeiras que nós temos por aí. Recentemente, essa semana que passou, saiu uma notícia no jornal de que um homem foi embalsamado e seria sepultado com a sua Harley Davidson, aquela grande moto, né, aquela famosa moto, e aí então ele estaria a moto em pé, ele caracterizado de motoqueiro, sentado na moto, dentro de uma redoma de vidro, e seria sepultado com ela. E aí então a gente pensa, e se por acaso, para em vez de satisfazer a vontade dele, eu sepultaria ele num caixão fechadinho, quietinho, pegaria essa moto e venderia para eu ganhar um dinheiro com ela? Como o espírito se sentiria com isso? Só o fato dele expressar o desejo de ser sepultado dessa forma, já mostra o apego que ele tem com o mundo material. Há um tempo atrás, né, o Chiquinho Scarpa, esse personagem que aparece de vez em quando na mídia, infelizmente não de uma forma muito proveitosa, fez o anúncio de que seria sepultado com um carro de $500 mil, ou algo do gênero. E isso gerou um certo burburinho, né, na mídia. Depois ele falou que era só uma forma de chamar a atenção das pessoas, mas isso acabou provocando certamente muitos julgamentos a esse respeito. Quer dizer, um homem que vai levar com ele um carro de $500 mil, né, ou algo parecido, simplesmente para satisfazer a sua ambição, para satisfazer ali a sua satisfação material. E se por acaso, após o seu desencarne, todo o seu patrimônio fosse distribuído, vendido, repartido, e nenhum dos seus desejos fossem realizados?
Aliás, quantos testamentos são feitos com solicitações das mais exóticas? Aqui em casa a gente tem uma brincadeira, né, que a gente diz assim, olha, quando eu desencarnar eu quero ser cremado e que as minhas cinzas sejam jogadas lá no meio do mar de um helicóptero. Então a gente fala, então já deixa comprado o helicóptero, né, ou a sua passagem de helicóptero, a sua cremação também, porque se ninguém tiver dinheiro a coisa não vai ser feita porque você quer, né? Então a gente já faz assim, ó, faz uma poupança para você satisfazer o seu sonho. E se tiver apertado a gente não satisfaz não, vai ficar tudo quietinho também lá. Então não se preocupe com esse capricho, né? Já pensou, Miriam? Quantas e quantas solicitações desse tipo acontecem? Pessoas que pedem time de futebol, escola de samba, ou roupa específica. Quando eu desencarnar, eu quero ser enterrado com meu vestido de formatura, uma mulher diria. Ou então ela diria assim, eu quero ser sepultada com meu vestido de noiva. E aí coloca um vestidinho tubinho nela lá e põe ela para ser sepultada. Aí ela vai parecer aquela noiva fantasma cobrando aquele que não fez? Então a gente pensa o que a respeito disso? Pessoas que simplesmente se atormentam por causa de apegos que tem aqui. E aí então o fato de ter a libertação física não significa que ela tenha a libertação de consciência. E por isso nem sempre ela vai conseguir se satisfazer. É um drama que existe no mundo espiritual, o fato de não se ter consciência a respeito da vida. Felizmente, muitos daqueles que expressam esse desejo exótico, bizarro, antes de desencarnar, ao desencarnarem, tendo consciência da nova realidade, percebem, né, a futilidade daquilo que fizeram e rapidamente se libertam. Mas muitos têm um pensamento tão enraizado no seu patrimônio que não se preocupam com essa nova realidade e querem simplesmente a satisfação dessas suas necessidades. Então, falando um pouquinho sobre essas revelações. Os espíritos podem nos revelar alguma coisa a respeito de eventos que acontecem no nosso dia a dia e que eles tiveram conhecimento? Sim, podem. Muitas vezes o espírito deixou alguma coisa para a família, mas não teve tempo de falar, houve um problema que perdeu um documento e tudo mais. Eles podem, olha, procura aquela pessoa, pede para ela te ajudar. E a pessoa intuitivamente vai até outra pessoa, olha, eu queria saber se você sabe de alguma coisa, a pessoa, poxa vida, ainda bem que você falou, tem um documento aqui na minha gaveta. Então fazem isso percebendo o quê? Primeiro, a necessidade do encarnado, aliás, primeiro, a sinceridade da ajuda que ele pede. E depois a real necessidade. Não simplesmente para satisfação das nossas ambições. Então é essa sinceridade. Como foi uma passagem interessante de Erasto, aqui no próprio Livro dos Médiuns, diz assim, Deus nos julga pelas nossas intenções. Esse é o primeiro ponto fundamental a considerarmos, né? Teve aquele caso, né, Hermes, especificamente que a gente fala, seriam aquelas cartas, né, que eu me recordo seria apenas com relação àqueles assassinatos que aconteceram, ou aquelas mortes acidentais que aconteceram na década de 70, década de 80, né? Então, as cartas de Chico Xavier falavam exatamente sobre isso. Um espírito que volta com a intenção de fazer justiça, não punindo, mas inocentando alguém. Então essa é uma das ações em que os espíritos interferem no nosso mundo material com o objetivo de nos auxiliar. E com relação a essas revelações, que por exemplo aqui, sobre patrimônios, aqui em cima, pode nos ajudar nos interesses materiais por meio de revelações. Nós temos os casos também, deixa eu ver se está um pouquinho mais abaixo aqui. Tá, nós vamos entrar nela daqui a pouco, que eu falo sobre isso daqui a pouco. Então, na questão número 292, nós vamos entrar agora num outro tópico, saindo dessas questões. Deixa eu ver aqui, pessoal, me dá só um instantinho, por favor, eu volto em um minuto, rapidinho. Pronto, então na questão 292, agora que a gente saiu das perguntas sobre questões morais, nós temos aqui perguntas sobre a situação dos espíritos. É aquela pergunta que a gente faz para saber como é que ele está, como é que você está, o que você sente, o que você vive. E só o tema já traz para nós perguntas sobre a situação dos espíritos. A quantidade de livros que nós já recebemos através das psicografias,
o próprio trabalho de Kardec, das investigações, das entrevistas que ele realizou com os espíritos. Nós temos ali no livro Céu e Inferno, né, uma coletânea repleta de depoimentos de espíritos contando a sua realidade. Na Revista Espírita, a mesma coisa. Então, pergunta sobre as situações dos espíritos. A questão número 21. Podemos solicitar esclarecimento aos espíritos sobre a sua situação no mundo espiritual? Nós não precisaríamos nem da resposta. Só analisarmos o conteúdo da obra de Kardec, das demais obras que chegaram para nós, nós temos ali uma quantidade enorme de informações, cada espírito contando a sua realidade. Então, sim, podemos solicitar. Agora, o espírito oferecer ou não a sua realidade depende da sua vontade, depende do seu orgulho. Porque muitas vezes um espírito que era soberbo, que era poderoso aqui no nosso mundo, chegando no mundo espiritual, se encontrando numa condição de miséria, de mendicância muitas vezes, né, entre aspas, aquela mendicância espiritual, de um espírito pedinte, sofredor, ele muitas vezes não quer nem comparecer numa reunião mediúnica. É feita uma evocação e ele então se recusa, porque ele não vai contar para as pessoas aquilo que ele vive, que é completamente diferente daquilo que ele vivia. Então ele quer ostentar ainda o seu poder. Naturalmente essa posição ela é temporária, até que o espírito caia na realidade e comece então a reconstruir a sua vida no mundo espiritual, e aí então o depoimento que ele nos presta é realmente em benefício dele próprio, o exercício da humildade, da simplicidade. Mas no início, quando ele demonstra aquela arrogância, aquela prepotência, ele quer ostentar aquela posição. Eu era poderoso no mundo terreno e agora eu continuo poderoso no mundo espiritual. Não vai contar, revelar a sua desgraça, entre aspas, né? Então, Kardec perguntou aqui se podemos solicitar esclarecimentos sobre a situação no mundo espiritual. A resposta, sim, e eles respondem de boa vontade quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Então, primeiro, depende da nossa intenção. Segundo, da condição do espírito para trazer essa informação. Questão 22. Os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? A resposta, perfeitamente. Essas revelações representam para vós um grande ensinamento, pois vos ensinam no conhecimento da natureza das penas e recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, elas tendem a vos reavivar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os espíritos bons se sentem felizes ao vos revelar a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos para provocar neles mesmos o arrependimento. Às vezes encontram nisso uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta esperando a compaixão. Não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. É, em suma, o objetivo atual da revelação. Aqui, quando fala sobre primeiros espíritos de boa vontade, eu vou trazer meu depoimento, que é uma forma de eu me sentir útil, de eu me sentir produtivo e de auxiliar aquelas pessoas que desejam estudar o meu caso, de utilizar o meu exemplo como referência para suas próprias vidas. Por outro lado, nós temos aqueles que espontaneamente são convidados para prestarem esse depoimento e podem então, se oferecerem ou não, podem se recusar, como a gente já comentou há pouco. E tem aqueles casos em que os espíritos são constrangidos a trazer esse depoimento sem que tenham vontade, interesse em fazer isso. Nós já tivemos vários casos. Naquele caso de trazer para nós um depoimento espontâneo, eu já trouxe para vocês aqui algumas psicografias daquelas que foram recebidas na Comunhão Espírita de Brasília, em que os espíritos traziam para nós um depoimento, muitas vezes insatisfeitos por estarem ali.
e diziam principalmente, olha, eu vim porque os espíritos que estão aqui comigo não paravam de falar, e eu só vim para que eles me deixassem em paz. Então esse é um caso que a gente já leu aqui na sala. Outros casos, eu vim aqui, mas eu não sei por que vocês me querem. Eu não sei por que vocês não me deixam quieto no meu canto. É um outro caso. Kardec trouxe para nós a rainha de Oude, dos espíritos endurecidos. Vim contra a vontade, você tem que me chamar de Vossa Majestade, aquela coisa toda que a gente já leu. Então nós temos ali situações em que os espíritos superiores constrangem esses espíritos, ou seja, convidam, né, quase que intimando esses espíritos a comparecerem e os forçam, pela autoridade moral que possuem, a darem o seu depoimento. E dão depoimento com o teor da personalidade que possuem naquele momento. Então nós temos ali várias categorias. É como se eu pegasse, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de espíritos sofredores, saindo do mundo espiritual e entrando no mundo real. Nós participamos de um grupo de recuperação de dependentes químicos, e aí então eu quero que todo mundo conheça, compreenda o que significa isso. Ou melhor, saiamos dos dependentes e peguemos ali um grupo de estudantes universitários, estudantes escolares, e aí então nós queremos trazer depoimentos de pessoas que sofrem de dependência química. Aí então eu vou a uma clínica de recuperação, ou então eu vou à rua e convido um dependente químico, falo assim, olha, eu faço parte de um grupo e eu queria saber se você gostaria de comparecer no nosso grupo para que você desse o seu depoimento sobre a vida que você leva. Nós temos espíritos que falariam assim, tá, o que eu vou ganhar com isso? Tá, eu te dou uma grana e você te dou uma ajuda de custo, te dou um presente, você vai, então eu vou. Outros graciosamente falam, não, eu vou sim porque eu quero que todos conheçam o que significa estar nessa vida. Enquanto que outros falam, sai daqui e me deixa em paz. Então nós temos ali várias situações desse tipo, cujo depoimento seria muito produtivo para aqueles que ouvem, mas para eles, em cada um, provocaria um efeito diferente. Então falar sobre sofrimento ou da sua felicidade é muito interessante. Você vai a uma clínica de recuperação, encontra aquela pessoa que já passou por todas as fases, já está quase recebendo alta, e fala para ela assim, olha, será que você pode dar o seu depoimento sobre a sua recuperação para aqueles jovens? A pessoa fala, quando a gente vai? Estou pronto para ir e faço de boa vontade. Outros que se constrangem com a vida que tiveram, como foi colocado, por exemplo, com o Fernando que colocou agora, você fala para a pessoa, você pode ir lá? Ele fala assim, olha, me desculpa, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu me sinto envergonhado, eu me sinto constrangido, eu não quero que as pessoas me vejam e tal. Então a gente vê que a mesma situação que nós encontramos entre os encarnados, para falarem sobre a sua felicidade ou sua infelicidade, nós vamos encontrar também no mundo espiritual. E essas evocações vai depender do quê? Do livre-arbítrio. A única diferença é que, na maioria das vezes, os espíritos respondem motivados por uma influência moral superior. Já outros, se têm liberdade para escolher se devem ou não agir, ou se podem ou não agir, ou se querem ou não agir, então eles fazem as escolhas de acordo com o seu caráter. Herculano Pires trouxe para nós aqui uma observação. Aqui foi colocado um grifo dele, o objetivo da revelação. Algumas traduções não trazem essa frase final. Para algumas pessoas parece absurdo que o fim atual da revelação seja apenas para nossa melhora pessoal. Mas basta refletir que sem melhorar o homem, não se melhora o mundo, para se compreender que as frases estão certas. A finalidade do Espiritismo é nossa transformação moral. Questão número 22. 23. Evocando-se uma pessoa cujo destino é ignorado, pode-se saber dela mesma se está viva? Aí é uma questão que a gente já acompanhou na mídia algumas vezes, de pessoas que simplesmente desaparecem. Talvez alguns já tenham vivido isso, né? Aqui em casa nós temos um exemplo. A nossa secretária, o pai dela tinha uma doença degenerativa mental, né? E vivia
meio fora do ar, um dia saiu de casa, nunca mais apareceu. E lá se vão 10 anos. E a pergunta é, se nós fizéssemos uma evocação, esse espírito poderia comparecer numa reunião mediúnica e falar sobre a sua condição? Aí nós temos duas situações. A primeira, é possível evocar os desencarnados, e segundo, é possível evocar também os encarnados. Mas a pergunta é, em que circunstâncias isso daria? Quer dizer, o espírito, que ninguém sabe onde foi parar, um indivíduo que desapareceu, uma criança que foi sequestrada, uma criança que se perdeu, uma pessoa que saiu de casa e nunca mais voltou. Como é que nós podemos saber o destino dela? Podemos saber se ela está viva ainda? A resposta, sim, se a incerteza quanto à sua morte não for uma necessidade ou uma prova para os que têm interesse em sabê-lo. Algumas vezes, a aflição, nós ouvimos depoimentos de mães, por exemplo, que tiveram suas crianças desaparecidas. Elas dizem assim, olha, eu preferia enterrar o corpo do meu filho, sabendo que ele está morto de uma vez para fechar tudo isso, do que viver essa aflição de nunca mais termos essa resposta. Nós tivemos um caso que aconteceu em 1985, eu tinha 16 anos, na época eu fazia parte do movimento escoteiro, e nós tivemos aqui na região de São Paulo uma situação em que o escoteiro desapareceu. E nunca mais foi visto. Não se sabe o que aconteceu, não se tem pista, varreram o local onde ele estava, que é uma serra aqui próxima a Minas Gerais, aqui de São Paulo. E recentemente, coisa de uns 3, 4 meses, teve uma reportagem tentando rever esse assunto para saber que solução foi dada. E até hoje ninguém sabe. A família continua fazendo campanha. Depois deixa eu ver, 85, 95, 2005, 2015. Vai fazer 30 anos o ano que vem. Então há 30 anos a família continua buscando esse jovem, que na época ele tinha 15 anos. 14 anos eu acho. Então a gente pensa assim, bom, por que não houve nenhuma revelação? No caso do Pedrinho, mesma coisa também, Hermes. Então por que não houve uma revelação? Porque muitas vezes a ausência dessa notícia e a aflição da família serve exatamente como prova, ou como uma expiação. Por que isso tudo a gente não sabe. Não adianta a gente tentar especular para entender qual a causa disso. Por que essa família tem que sofrer? O que eles fizeram? O que fizeram com eles e tal? Não adianta, nós não sabemos. Mas faz parte dessa experiência. Mas se poderia fazer uma evocação para ter essa resposta? Sim, poderia. Inclusive, nesse caso desse escoteiro, até o próprio Chico foi envolvido, que a família foi até Uberaba. E aí então perguntaram para ele, Chico, você pode dar para nós, trazer para nós uma psicografia do nosso filho? E ele respondeu assim, eu não posso trazer psicografia de pessoas vivas. Isso naquela época, final da década de 80, começo da década de 90. Então esse foi um caso que aconteceu que a gente vê ali uma situação real. Então pode, se essa incerteza não for uma necessidade. Nos Estados Unidos é muito comum encontrarem paranormais, que lá eles chamam de médium, Nos Estados Unidos a palavra médium tem uma outra conotação. O médium é aquele que tem poderes, ou capacidades intelectuais paranormais, não necessariamente envolvendo espíritos, coisa que dentro da doutrina espírita nós entendemos que o médium é o intermediário entre os dois mundos, conversando, interagindo com os espíritos. E aquele que possui uma faculdade anímica é aquele que popularmente é conhecido como paranormal. Então lá o médium, que é esse paranormal, que tem essa faculdade anímica, muitas vezes a maioria deles envolvendo psicometria, que é aquela sensibilidade de perceber energias impregnadas em objetos, em locais, conhecendo a sua história e tudo mais. Esses indivíduos, então, fazem parte de grupos policiais, seja do FBI, seja de investigações policiais rotineiras, em que eles são consultados por essas instituições para ajudar na busca de pessoas desaparecidas. E alguns têm sucesso nisso. Então as famílias levam peças de roupas, objetos pessoais, para que eles possam fazer uma leitura e tentar apontar no mapa onde essas pessoas se encontram. Então não são raras as vezes em que eles são bem-sucedidos, mas outras vezes eles tentam e não conseguem.
Então a gente vê que mesmo tentando, mesmo que isso se torne uma profissão, uma atividade profissional naquele país, nem sempre são bem-sucedidos, porque nós não podemos interferir naquilo que é uma determinação de prova ou expiação para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Kardec coloca aqui uma pergunta complementar. Se tiver morrido, poderá relatar as circunstâncias da sua morte de maneira a se poder verificá-la? Ou seja, imaginemos que uma pessoa desapareceu e aí então ela revela que ela já se encontra no plano espiritual e aí então perguntam para ela: como que você morreu? Aí ela vai dizer se foi sequestrada, se ela se perdeu, o que pode ter acontecido? Um acidente que fez ela perder a memória, não importa. O que pode ter provocado esse desaparecimento e, consequentemente, a sua morte? A resposta dos espíritos: se der alguma importância a isso, poderá fazê-lo. Se não, pouco se incomodará. Aqui a gente já entra num outro caso, para ilustrar essa questão, de um jovem que cometeu suicídio. Já falei para vocês desse caso, e a gente volta a repetir só para poder lembrar. Ele tinha cometido suicídio. Pegou uma arma e coisa e tal, e acabou levando a termo aquele seu desejo. Pouco tempo depois, ele, através da psicografia do Carlos Bacelli, esse vídeo se encontra inclusive no próprio YouTube, em que o Bacelli recebeu a psicografia e leu, né, no vídeo que publicaram. O rapaz então faz uma revelação, ele disse: eu não cometi o suicídio, eu fui assassinado. Mas eu não posso revelar quem foram os autores, porque isso caberá à polícia fazer as suas investigações. E como a gente já conversou num estudo anterior, se os espíritos fizessem revelações à torta e à direita, indicando nomes, indicando situações, eles provocariam um conflito entre nós mesmos, porque muitos espíritos poderiam trazer esse depoimento verídico do que aconteceu e outros trariam depoimentos falsos. Eu desencarno, aí então a Vaninha perde ali o pacote de chocolate dela, e aí então eu me manifesto e falo: quem pegou foi o Hermes. E o Hermes olha com aquela cara de assustado e fala: o que eu tenho com isso? Aí todo mundo vai dizer: mas foi um espírito que revelou. Então, consequentemente, o Hermes é culpado. E aí então a gente começa a perceber o conflito que acontece no nosso mundo se houvesse essa... Pois é, né? Se houvesse essas revelações. Por isso então o espírito pode se manifestar, mas existe uma força que ele não compreende, que naturalmente é a influência dos espíritos mais elevados, que o impede de fazer qualquer tipo de revelação que possa provocar esse conflito, desde que seja uma reunião séria. O Dudu lembrou aqui, é o caso da série americana Medium, que o diretor Glenn Gordon Caron fez para a TV, sobre paranormalidade, onde a Medium trabalha para o governo. Então nós temos ali várias e várias situações. Até o próprio Van Prague, né, que é um outro médium que participou, que protagonizou aquele filme, ou que teve o personagem, né, que protagonizou o filme O Homem que Falava com os Mortos, Falando com os Mortos, na verdade. Então nesse Falando com os Mortos criou, né, e nós tivemos uma outra série também orientada pelo Van Prague, que falava sobre isso. Então nós tivemos ali vários exemplos nos Estados Unidos de séries que tem isso. E por que aqui no Brasil não temos? Porque não utilizamos o recurso mediúnico ou o recurso anímico para essa finalidade. Isso é positivo? Isso é negativo? Teríamos que avaliar os prós e os contras desse tipo de situação. Porque da mesma forma que nós temos esses médiums ou esses paranormais que auxiliam nesses trabalhos de investigação, nós temos também na própria televisão, exato, né, o Ghost Whisperers é baseado nas experiências do Van Prague. Então, nós temos nos Estados Unidos esses médiums ou esses paranormais que ajudam nessas investigações, ao mesmo tempo que você tem pessoas na televisão que fazem previsões do futuro, bastando apenas que você ofereça o seu cartão de crédito. Então, quando você fala sobre o uso da mediunidade, ou o uso do elemento anímico para determinada finalidade, não significa que você consiga filtrar apenas utilizando para o bem. Você pode utilizar também para algo fútil, para algo banal. Então, 2 filmes que nós temos, né? Ou 3 situações. Nesse caso, a série Medium,
Ghost Whisperers, que são 2 casos em que essas faculdades são utilizadas de modo produtivo, como nós temos o filme Ghost, em que temos ali a Oda Mae Brown, que era uma médium que utilizava uma farsa para poder se beneficiar. Então, tudo sim, tudo não podemos. Temos que, na verdade, saber utilizar de acordo com os valores que nós possuímos. Então, aqui no Brasil, nós temos pessoas que fazem amarrações, pessoas que desfazem casamentos, pessoas que curam, pessoas que resolvem dívidas, pessoas que curam homossexualidade, temos de tudo. Por que isso tudo? Porque a mediunidade acaba se tornando alguma coisa banal. A Dídima colocou: quando a gente não tem boas intenções, as respostas podem vir bem depressa, pois espíritos mal intencionados vão se vangloriar e nos enganar. É a lei da oferta e da procura, né? Se você procura facilidade, você vai encontrar facilidade. Se você procura coisa séria, você vai ter também orientações sérias. Kardec faz uma observação aqui para a gente poder terminar o nosso trabalho de hoje. Observação. A experiência prova que, nesses casos, o espírito não é absolutamente tocado pelo nosso interesse quanto às circunstâncias de sua morte. Se quiser revelá-las, o fará por si mesmo, seja por via mediúnica ou por meio de visões e aparições, podendo dar então as indicações mais precisas. Caso contrário, um espírito mistificador pode perfeitamente tomar-lhe lugar e divertir-se indicando pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente constatada, cria embaraços aos negócios da família. Somente em casos raros e excepcionais, temos visto os espíritos indicarem as pistas verdadeiras quando interrogados. Se quisessem fazê-lo, não há dúvida que o poderiam, mas quase sempre isso não lhes é permitido, se esses embaraços constituem provas para aqueles que desejam afastá-los. É, pois, se enganar com uma esperança quimérica, tentar por esse meio a obtenção de heranças, das quais a única coisa positiva é o dinheiro que se gasta com esse fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar essas esperanças, sem nenhum escrúpulo para levar os interessados a pesquisas das quais será feliz, se saírem apenas com um pouco de ridículo. Então, aqui na primeira parte, falando um pouquinho sobre indicações precisas sobre suas mortes, seus desencarnes, né? Nós temos aquelas histórias que o povo conta. Na década de 80, o programa Fantástico tinha um quadro que falava sobre isso, de situações misteriosas que ninguém poderia explicar. Então isso era bem interessante naquela época. Então mostrava, por exemplo, uma cultura que havia de fotografar as pessoas, os cadáveres, né? E fotografando esses cadáveres apenas para guardar como lembrança. E aí depois que faziam as revelações, o morto estava rindo. E aí então era aquele mistério, ele não ria na hora, mas riu durante a fotografia. Aí as pessoas contavam essas histórias, sendo lendas urbanas ou não, era uma história que rolava na época. E aí então aparecia no programa. E um outro caso, desse especificamente que a gente está falando sobre revelações, havia aquele caso, né, aquela história de que um caminhoneiro estava dirigindo à noite numa determinada estrada, e aí então uma mulher apareceu gritando no meio da estrada, ele freou, saiu do caminhão, ela falou assim: corre que tem um acidente ali embaixo. E então o caminhoneiro, desesperado, vendo as marcas, né, e toda a clareira que foi aberta com a queda do carro, quando chegou lá embaixo era a mulher que estava lá na estrada, presa dentro do carro e tinha acabado de desencarnar. Então são histórias assim que, né, que alimentam a nossa cultura popular, que instigam a nossa curiosidade a respeito do mundo espiritual. São fatos, são histórias, é possível? Sim, tudo isso é possível. Mas com que frequência isso acontece? Então depende da realidade dos fatos, né? Então, nós temos aqui nessas revelações com os espíritos situações assim, em que nós vamos então nos aproximando cada vez mais desse contato mais legítimo, mais verdadeiro com o mundo espiritual, e vamos nos beneficiando de todo o lucro positivo que essa relação pode nos oferecer. Mas, dentro da nossa condição atual, e vendo tudo aquilo que acontece envolvendo o mundo espiritual e o mundo material,
os interesses, as fantasias, os dogmas que são construídos, tudo aquilo que nos impedem de termos uma relação saudável com o mundo espiritual, nós vemos ainda a distância que existe entre aquilo que é uma realidade no mundo espiritual e aquilo que é uma fantasia. E vemos que existe ainda um abismo entre nós. Até mesmo nas casas espíritas, as reuniões mediúnicas perderam essa riqueza de detalhes das mais variadas situações, de consultas, de conversas, de esclarecimentos, de aprendizados com os espíritos. Hoje o que nós vemos são reuniões limitadas, né, ou a algum tipo de assistência, ou às manifestações espontâneas que os espíritos podem nos oferecer. Então, diferentemente do que Kardec fazia, ontem, por exemplo, nós estudamos uma passagem do ESD, lá na Sala Espiritismo Net Brasil, falando sobre o fenômeno da morte. E aí então pensamos assim, bom, estudamos um trecho do livro Céu e Inferno, e nesse livro Kardec tem uma passagem interessante. Ele falava assim que normalmente os espíritos sofrem aquele período de perturbação após o seu desencarne. E nós temos duas formas bastante práticas de auxiliar esses espíritos. Primeiro, através da prece, onde, conversando mentalmente com os espíritos, nós podemos auxiliá-los na sua recuperação, no seu desenvolvimento. Por outro lado, nós temos aqui uma passagem interessante de Emmanuel. Ele trouxe isso no livro O Consolador, na questão número 330. Ele diz assim, que a oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura para os movimentos da vida, nos momentos de repouso do corpo em que a alma envolvida pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor, ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a nova realidade, sem que sua memória corporal registre o acontecimento da vigília comum. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. Então a gente vê que a prece é um recurso importante em favor daquele que acaba de desencarnar, porque muitas vezes fica meio desorientado sobre a sua nova realidade. E uma outra situação que Kardec também orienta no Céu e Inferno é sobre as evocações. Fazendo evocações com responsabilidade, com seriedade, é possível nós conversarmos com esse ente querido que desencarnou e levarmos a ele a nova realidade, para que ele possa ter a compreensão de que ele já está desencarnado, de que ele já está numa nova condição, fazendo a evocação, mesmo pouco tempo após a sua desencarnação. Então a gente vê que a relação com o mundo espiritual, ela é bem interessante, pode ser muito bem aproveitada, nos oferece um leque enorme de serviços e de aprendizados, mas que nós infelizmente estamos utilizando com muita limitação, pelo fato de termos criado barreiras e dogmas nessa nossa relação. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo, o nosso próximo item vai ser o número 21. Não, 21 não. O item número 293, pergunta número 24, pergunta sobre a saúde. Ou seja, podemos perguntar para os espíritos, pedir ajuda para tratar da nossa saúde de um ente querido? Isso é legítimo? Eles podem nos ajudar? É o que a gente vai ver então no nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Então, fechando por aqui o nosso trabalho. Filhinha, quem vai fazer? Xanri? Beleza. Passo para a nossa amiga Xanri, então, que vai fazer um encerramento para nós. E depois a gente volta, né? Espero que